Olá, povo feliz! Nesse vídeo vamos gravar a resolução da prova do Simulado 2 do curso pré-militar do Marcelo Rangel Concursos, da turma ESA-EEAR. Questão 31. No triângulo ABC abaixo, sabe-se que os ângulos AMB é igual a 45 graus. Então, AMB. Repare que o M está no meio, ele que é o vértice, o M que é o vértice. Então, AMB, 45 graus. CAM, o A está no meio, o A que é o vértice. CAM igual a 15 graus, então coloquei 15 graus aqui. E que M é o ponto médio do lado BC. M é o ponto médio do lado BC. Ou seja, esse ponto aqui está na metade de B e C. Calculando o ângulo BAM, encontramos. Ele quer calcular o ângulo BAM, ele quer calcular esse ângulo aqui, ó. Tá ok? Então vamos começar. Se M é o ponto médio, o segmento BM e o segmento MC são iguais. Esse ponto M divide BC ao meio. Como aqui nós temos um ângulo de 45 graus e ele é exterior ao triângulo AMC, tá vendo o triângulo AMC? Esse aqui é o ângulo externo do ângulo M, desse triângulo AMC. Então ele é igual à soma dos outros dois internos. Ele é igual à soma de 15 com o ângulo C. Logo, o ângulo C vale 30 graus. 30 mais 15, 45, que tem que dar igual a esse aqui. O que nós vamos fazer para resolver o problema aqui? Tá vendo esse segmento MC? Eu vou traçar um segmento do mesmo comprimento dele, partindo de M até o lado AC. Então, eu tracei de M até o lado AC um segmento do mesmo comprimento de MC. O ponto de encontro desse segmento com AC eu chamei de D, chamei de ponto D, certo? Então, o segmento MD igual ao segmento MC. Como eu tracei o segmento MD com o mesmo comprimento de MC, então esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Logo, se aqui eu tenho 30 graus, esse ângulo aqui vai ser igual, vai ser também 30. Tá certo? Então eu tenho 30, 30. Perfeito? Agora vamos olhar para o triângulo ADM, esse triângulo aqui, ó, ADM. Repara que o 30 é o ângulo exterior desse triângulo ADM. Então ele é igual à soma desse ângulo e desse ângulo aqui. Como aqui eu já tenho 15, para chegar a 30 falta 15 graus. Ou seja, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui vão ser iguais a 15 graus. Porque 15 mais 15 vai ter que ser igual ao ângulo externo desse triângulo. Então, se eu tenho dois ângulos iguais a 15, significa que esse triângulo AMD, que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Se ele tem dois ângulos iguais, ele também tem dois lados iguais. Ah, Rangel, aí na figura não parece não. Lembre-se, essa figura é genérica. O desenho pode vir meio esquisito, mas vale o que está escrito. Se eu estou dizendo que esse ângulo é igual a esse, então eles são iguais. Logo, o lado AD e o lado DM são iguais. É um triângulo isósceles. Agora nós vamos traçar o segmento BD, formando esse triângulo BDM. Então, ó, esse lado BM aqui está ticado e esse lado DM também está ticado. Significa que esse lado aqui e esse lado aqui são iguais. O lado DM e o lado MB são iguais. Logo, esse triângulo é um triângulo isósceles. Esse ângulo daqui e esse ângulo daqui tem que ter a mesma medida. Como aqui eu já tenho 60 graus, 15 mais 45, 60. Para 180 falta 120. Então a soma desse ângulo com esse ângulo aqui tem que dar 120. Como eles são iguais por causa do triângulo isósceles, cada um vai valer 60 graus. Então, na realidade, eu não tenho aí um triângulo isósceles. Na realidade, eu tenho um triângulo equilátero. Os três lados são iguais. Então, repara que esse ângulo daqui, ó, 60 mais 30 é 90 graus. Esse triângulo BCD é um triângulo retângulo. Então, se aqui é 90 graus, aqui também vale 90 graus. Ou seja, o triângulo ADB também é um triângulo retângulo. E repara que esse lado BD e o lado AD estão ticados. O que significa isso? Se eles estão marcadinhos, que esses lados são iguais. Então isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Então esse ângulo aqui vai valer 45 graus
e esse aqui vai valer 45. Por quê? 45 mais 45 dá 90, com 90, 180. Então, se esse ângulo aqui tem 45 graus, e eu já tenho 15 aqui, falta quanto? 30 graus, que é a nossa resposta. Vai lá, Marcelina. Letra C. Questão 32. Assinale a alternativa que apresenta o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 2 sobre x menos 7. Bom, para saber o domínio dessa função, eu preciso saber quais são os valores de x que substituídos aqui na função pode dar problema. Quando que dá problema, Rangel? Quando tem denominador igual a zero, tá? E quando a raiz é de índice par, que é o nosso caso aqui, o índice é isso aqui, ó. Quando não tem nada é 2, raiz quadrada, então o índice é par, e aqui dentro dá negativo, ou seja, aqui dentro tem que ser positivo e aqui embaixo não pode ser zero. Então vamos olhar aqui em cima primeiro, 2x menos 2. Aqui em cima ele pode ser zero, aqui em cima ele pode ser positivo, ele só não pode ser negativo. Não tem problema dar zero na parte de cima, só tem problema dar zero na parte de baixo, no denominador. Então eu vou escrever que 2x menos 2 pode ser maior ou igual a zero, ou seja, pode ser zero igual e pode ser positivo, maior que zero. Passando 2 para o lado de lá da igualdade, ele vai ficar positivo. E passa esse 2 que está multiplicando o x dividindo, logo x vai ser maior ou igual a 1. Tá ok? Só aqui já dá para matar a questão, já dá para saber que a alternativa A só tem ela com x maior ou igual a 1, mas vamos continuar. Aqui embaixo, x menos 7, ele pode ser positivo, mas não pode ser zero. Então eu não posso botar esse sinalzinho de igual. Eu tenho que falar que x menos 7 é maior que zero. X menos 7 é maior que zero. Passo o 7 para o outro lado da inequação, vai ficar x maior que 7. X maior igual a 1, x maior que 7. Vamos lá, Marcelina, alternativa? Vamos? Isso, alternativa A. Questão 33. A função real de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2ax mais 2 é crescente quando? Bom, aqui nós estamos com uma equação do primeiro grau. O x está elevado a 1, primeiro grau. Certo? Então isso aqui dá uma reta que pode ser crescente, decrescente ou constante. Para ela ser crescente, o coeficiente que acompanha o x, que é chamado de coeficiente angular, ele tem que ser positivo. Então, essa expressão aqui, 3 menos 2a, essa expressão que está dentro do parênteses, tem que ser maior que zero, certo? Vai ficar menos 2a maior que menos 3. Quando dá negativo na equação, você multiplica por menos 1. Quando fizer isso, esse aqui vai ficar positivo, esse vai trocar o sinal, vai ficar positivo, e o símbolo de maior vai trocar por símbolo de menor. Então, você vai trocar tudo. Na equação, você troca tudo. O sinal negativo fica positivo e o símbolo de maior fica menor. Passo 2 para lá dividindo, vai ficar 3 sobre 2. Vamos lá, Marcelina, qual é a alternativa? Letra C. Questão 34. O produto das raízes da equação 3x2 mais 10x mais 3 igual a zero é igual a... Então, o produto das raízes é dado pela fórmula C sobre A. Quem é o C? O C é o termo independente, esse 3zinho aqui. O A é o que está acompanhado do x ao quadrado. O que está acompanhado do x é só o B, não vai entrar nessa fórmula não. Então vai ficar 3 sobre 3, que vai dar 1. Tá ok? Então qual é a alternativa aí, Marcelina? Fala para eles. Isso, você sabe matemática. Questão 35. A função do primeiro grau, cujo gráfico passa pelos pontos menos 2 e 10 e pelo ponto B, 1 e 4 é... Para montar a função que passa por esses pontos, a gente vai usar a regra do agrimensor. Eu acho o jeito mais fácil que tem para fazer. Então, ó, não esqueça, o primeiro número é x, o segundo número é y. O primeiro número é x, o segundo número é y. Nós vamos organizar esses números numa tabelinha. Tá? A primeira linha é só os valores de x, a segunda linha é os valores de y. Tá certo? Então, nós vamos colocar esse ponto aqui, ó, menos 2 e 10. Depois coloca o ponto 1 e 4, 1 e 4. Depois você escreve x e y para poder aparecer na função. E o primeiro ponto você sempre repete. Tá? Então, recapitulando. Coloca o ponto A, menos 2 e 10. Coloca o ponto B, 1 e 4. E coloca x e y. Aí a primeira coluna você repete ela aqui, menos 2 e 10. Aí como é que nós vamos proceder? Vamos proceder parecido com matriz. Ó. Nós vamos pegar os números
da esquerda para a direita, menos 2 vezes 4, e vamos multiplicar esses valores, vai dar menos 8. Faz a mesma coisa com 1 e com o y, vai dar y. E faz a mesma coisa com o x e com o 10, vai dar 10x. Agora nós vamos fazer da direita para a esquerda, nesse outro sentido aqui. Só que nesse sentido, a gente vai trocar o sinal. O que for positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Aqui, por exemplo, y com menos 2 vai dar menos 2y, mas nós vamos colocar aqui mais 2y. 4 vezes x vai dar 4x, só que a gente vai trocar o sinal, vai ficar menos 4x. E 10 vezes 1 vai dar 10, só que vai entrar menos 10. Tá? Então a gente vai somar isso tudo e isso tudo tem que dar zero. Menos 10, menos 4x, mais 2y, menos 8, mais y, mais 10x igual a zero. Tudo que é y vai para um lado e x e os números vão para o outro lado. Então aqui vai ficar o 2y e o y. Esse menos 10, esse menos 4x, o menos 8 e o 10x vai tudo passar para o lado de lá, para o outro lado da igualdade, trocar o sinal. Do lado esquerdo da igualdade ficou 2y e y, e do lado direito o menos 10 foi para o outro lado, ficou positivo. Menos 4x ficou positivo, menos 8 ficou positivo e o 10x ficou negativo. Agora vamos somar aqui, vamos juntar os termos semelhantes. 2y mais y vai dar 3y. Quando a gente somar menos 10x com 4x, na realidade nós vamos subtrair, que são sinais diferentes, e dar o sinal do maior. É como se você estivesse devendo 10 e ganhasse R$4. Aí você fica devendo 6. Então ficou menos 6x, 10 mais 8, 18. Aqui eu tenho que isolar o y, então não pode ficar esse número aqui na frente não. Então vamos dividir toda a equação por esse 3. Então dividindo essa primeira parte por 3 vai dar y. Essa aqui dividido por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2, só que negativo. 18 dividido por 3 vai dar 6. Então tá aí a função, ó. 3y dividido por 3, y. Aqui deu menos 2x, menos 6 dividido por 3 dá menos 2. 18 dividido por 3 dá 6. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Letra, vai lá, Marcelina. Letra D. Parabéns, Marcelina, tá aprendendo. Questão 36. Seja P o polígono regular que possui exatamente 10 diagonais que passam pelo seu centro. O ângulo interno do polígono P mede. Então, o que nós temos de informação aqui? Diagonais que passam pelo centro são 10 e eu vou chamar N como número de lados. A gente vai representar o número de lados pela letra N. O que são diagonais que passam pelo centro, Rangel? As diagonais que passam pelo centro só acontecem em polígonos cujo número de lados é par, tá? Quadrilátero, hexágono, octógono, decágono e assim vai. Se o polígono tiver número de lados ímpar, não tem diagonal que passa pelo centro. E quantas diagonais passam pelo centro? A metade do número de lados. Então, se ela tem 10 diagonais que passam pelo centro, significa que esse polígono tem 20 lados. Bom, agora que a gente calculou o número de lados, a gente vai calcular o ângulo interno. Só que eu, pessoalmente, eu não gosto de usar a fórmula do ângulo interno, que ela é muito grande. Eu prefiro calcular o ângulo externo. Então, vamos fazer o desenho aqui, um desenho genérico do polígono, porque eu não vou desenhar com 20 lados, senão os ângulos vão ficar muito pequenos, fica difícil visualizar. Então eu deixei uma linha poligonal aberta, só com um pedacinho que interessa a gente. Aí está o ângulo interno, mas eu não vou calcular ele agora, eu vou calcular o ângulo externo, esse aqui de fora. Por quê? Porque a fórmula dele é muito mais fácil. É só você pegar 360 graus, porque a soma dos ângulos externos sempre é 360, em qualquer polígono, e dividir pelo número de lados, que no nosso caso aqui é 20. Então vai ficar 360 dividido por 20 é 18. Pronto, calculei o ângulo externo. Como é que eu calculo o ângulo interno? Se você observar aqui a soma dos dois, ó, tem que dar 180, eles são suplementares. Então para calcular o ângulo interno basta fazer 180 menos 18. Então o ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus. Eles são suplementares, dá para ver aqui na figura. Então para calcular o ângulo interno é só fazer 180 menos 18, que vai dar 168 graus. Tá certo? Vamos lá, Marcelina. Opa, tá tontinho. Letra B.
Questão 37. Em uma determinada tarde de trabalho, Noemi olhou o relógio analógico dela e os ponteiros marcavam 14 horas. Para quem não sabe, 14 horas, 2 horas, tá? A partir desse horário, ela definiu que sua próxima tarefa irá começar no momento em que o ponteiro das horas tiver percorrido um ângulo de 51 graus. Desse modo, quando a próxima tarefa de Noemi, que nome difícil, irá começar? Bom, o ponteiro da hora ele sempre anda a metade do que marca um minuto. Se um minuto marcou 20 minutos, significa que o ponteiro da hora se deslocou 10 graus. 30 minutos, 15 graus. 40 minutos, 20 graus. Então, se o ponteiro da hora percorreu 51 graus, certo? A gente vai multiplicar por 2, significa que o ponteiro do minuto percorreu 102 minutos. E o que significa 102 minutos, Rangel? Significa 1 hora e 42 minutos. Ele também é conhecido como 1 hora e 42 minutos. Não esqueça, 1 hora tem 60 minutos, com 42, 102. Então, se o primeiro serviço dela foi às 14 horas, mais 1 hora e 42, vai ficar 15h42. Tá? Letra C. Marcelina sabe mais do que eu. Ela vai direitinho, ó, vê até de ré. Vamos para a próxima questão. Questão 38. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e a diferença entre termos consecutivos é 3. Qual é a soma dos 20 primeiros termos dessa PA? Então, o que nós temos de informação? Que o primeiro termo, o A1, a gente chama de A1, é 5. E se a diferença entre termos consecutivos é 3, a diferença entre os termos consecutivos é a razão. Tá? A razão é igual a 3. Então a gente vai querer saber a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Para isso eu preciso saber quem é o cara que ocupa a 20ª posição, quem é o A20, quem é o 20º termo. Então vamos usar a fórmula aqui da PA. Como é que é a fórmula da PA? O cara que ocupa a posição N, o enésimo elemento, é igual ao primeiro, o A1, mais o número de termos menos 1 multiplicado pela razão. Então vamos substituir aqui, ó. O A20, N igual a 20, N é o número de termos, é igual a A1, que é 5. No lugar do N eu coloquei 20, vai ficar 20 menos 1 vezes 3. Então vai ficar 5 mais 19 vezes 3, vai ficar 19 vezes 3, 57, soma 62. Então o primeiro cara é o 5 e o 20º cara é o 62. Agora eu quero calcular a soma desses termos todos. Como é que é a fórmula da soma? A soma de N termos, você vai pegar o primeiro, o A1, somar com o último, no nosso caso aqui é o A20, multiplicar pela quantidade de termos que é 20 e dividir por 2. Então vai ficar 5 mais 62, que a gente acabou de calcular, vezes 20 sobre 2. Vai dar 67 vezes 10. Rangel, que 10 é esse aí? Eu dividi o 20 por 2. Ó, 20 dividido por 2 dá 10. É melhor dividir que diminuir o número. Isso aí vai dar 670. Alternativa letra D. Questão 39. Marque a alternativa que apresente a soma da progressão geométrica infinita abaixo. Então nós temos uma PG aqui, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1/4, o terceiro termo é 1 sobre 16 e assim sucessivamente. O que eu tenho que calcular primeiro? A razão dessa minha PG infinita. Como é que eu calculo a razão? É só dividir dois termos consecutivos. Eu dividi o segundo pelo primeiro, o segundo é 1/4. O primeiro é 1, 1/4 dividido por 1 dá 1/4 mesmo. Então a razão é 1/4. E qual é a fórmula da soma dos termos infinitos da PG? A soma dos termos infinitos de uma PG é dada por essa fórmula aí. É uma fração em que o numerador é o primeiro termo e o denominador é 1 menos a razão. Então, numerador, primeiro termo A1, denominador 1 menos a razão dessa PG. Então vai ficar 1 sobre 1 menos 1/4. A razão é 1/4. Para calcular 1 menos 1/4, faz igual ao número misto. Multiplica 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 e subtrai de 1. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então ficou 3/4. Para fazer isso aqui, é igual a uma divisão de fração. É como se fosse 1 dividido. Não esqueça que traço de fração equivale a uma divisão. 1 dividido por 3/4. Então como é que a gente faz divisão de fração? A gente repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Em vez de multiplicar por 3 sobre 4, a gente vai inverter, vai ficar 4/3. Então deu o resultado. Então o resultado deu 1 vezes 4/3, que é o próprio 4/3. Letra D. Questão 40. Um professor elabora 8 questões, das quais deve escolher 5 para montar uma prova. De quantas maneiras distintas o professor pode montar a prova?
Bom, questão clássica de análise combinatória, nesse caso aqui é a combinação. Como é que eu sei que é combinação? Que não tem posição, não tem primeiro, segundo. Então, isso é uma combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Como é que a gente faz isso? No numerador vai entrar o fatorial do maior dos números que está aqui, ó, que é o 8. No denominador vai entrar o fatorial do menor número e o fatorial da diferença entre eles, ou seja, em cima 8 fatorial, embaixo 5 fatorial, igual está aqui. Ó. Só que além disso vai entrar a subtração dos dois, 8 menos 5, 3 fatorial. Então ficou 8 fatorial e embaixo 5 fatorial e 3 fatorial. A gente vai pegar os dois maiores é o 8 e o 5, tá vendo? Aí a gente pega deles, a gente vai desenvolver só o maior de todos, que é o 8. A gente desenvolve até encontrar o igual de baixo, para poder simplificar, para não perder muito tempo. Então a gente vai fazer o fatorial de 8 até encontrar o 5. Ó. Então vamos fazer 8 vezes 7 vezes 6, aí para no 5, 5 fatorial. Por quê? Porque aí a gente pode cortar esse 5 com 5 de baixo, certo? Aí não perde tempo copiando uma expressão grandona. E o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aí vai ficar só 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 56. Então é a letra D, não é isso? Mais de 55 e menos de 60. Isso aí, Marcelina, obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários aí do vídeo. Um abraço para vocês.